Fala galera, vamos hoje para nossa revisão na reta final da prova e acredito que vocês estejam muito bem preparados, né? Porque a gente fornece revisões de qualidade, aulas de qualidade, sempre pensando no melhor para vocês. E aí, gente, o que eu quero destacar com vocês hoje, tá? Hoje é a nossa revisão final de língua portuguesa com os assuntos mais comuns, né? Mais cobrados, que mais caem, beleza? E aí a gente vai fazer aqui algumas questões que abordam, né, esses assuntos que mais caem, beleza? Mas a primeira coisa que eu queria que você pensasse assim, gente, na sua cabeça, é que a língua portuguesa, né, a prova de português da ESA, não só da ESA, mas como de diversos, né, outros concursos, cobra que você decore regras gramaticais, né? Isso faz parte do estudo, né? Mas o objetivo não é só verificar se você consegue decorar regras gramaticais, ou até mesmo não só decorar, né, mas entender de fato aquele funcionamento ali. Mas o foco é interpretar textos, você entender, você compreender como o funcionamento da língua, né, a aplicação correta das coisas faz diferença e muda sentido, né? Então, por isso, gente, a gente vai ver conteúdos que são muito essenciais, como interpretação de texto, né? Classe de palavra, concordância, sintaxe, pontuação, né? E tudo mais, orações coordenadas, subordinadas, enfim. Eu escolhi aqui, gente, os assuntos mais caídos, tá? E também mais relevantes mesmo de língua portuguesa no geral, tá? Então vamos lá. Na nossa primeira questão aqui, a gente tem um texto que se chama Para que Ninguém a Quisesse. É da Marina Colasanti, né? A Marina Colasanti, gente, ela é uma autora muito relevante, tá? Os textos dela caem em muitas provas, beleza? E é uma escrita. Não é que seja uma escrita difícil, não, gente, mas é uma escrita densa, pesada, tá? Muitas vezes de você entender, de interpretar, de ler. Mas esse texto aqui tá bem tranquilo, bem de boa, tá? Vamos lá. Primeiro, você pegando a sua prova, né? Pegando as suas questões de português, você jamais vai ler o texto primeiro, tá? Dica número 1, jamais leia o texto. Leia o enunciado. Assinale o item em que a explicação corresponde ao excerto citado. Vamos lá. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. E a explicação é: a esposa perde a matéria do que a torna ser. E continuou andando pela casa com o vestido de chita. Reforça a ideia de que o homem não se importava com a esposa, largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom. Ela não tem mais atitudes humanas por causa da anulação de sua identidade, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos. A esposa silencia para agradar o marido e ninguém a olhava duas vezes, sua aparência não chamava mais atenção. Gente, então olha só. Lendo o enunciado, eu já sei que eu vou ter que ir para o texto, ir para a leitura do texto, procurando interpretar. Porque se é uma questão que me dá um trecho, né, e me dá a explicação do trecho, e eu preciso ver se essa explicação está correta ou não, eu vou precisar interpretar, né, gente? Pelo menos entender ali o que o texto está falando, tá? E aí, gente, esse texto ele vai ser o seguinte. No início do texto, no início do conto, o marido, ele faz de tudo, né? O homem faz de tudo para apagar a beleza da esposa. Apagar, tá, gente? Apagar a beleza da esposa, não é pagar de dinheiro, não. Então ele manda que ela use roupas discretas, né? Retire as joias, corte os cabelos, etc. E como consequência, ninguém olhava para ela, né? A aparência dela deixou de chamar a atenção. Então esse conto aqui, ele é muito usado para falar da identidade feminina, né? Que muitos homens querem ali apagar a beleza da mulher e tudo mais, enfim. Então vamos lá. Por que os homens olhavam demais para sua mulher? Olhos no texto. Mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Olha só. Descesse porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha do vestido e parasse de se pintar, né? De usar maquiagem. Antes disso, sua beleza chamava a atenção e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos altos. Dos armários, tirou as roupas de seda, das gavetas, tirou todas as joias. E vendo que ainda assim, olha só que importante, gente, ainda assim, mesmo ele fazendo isso tudo que eu falei ali em cima, um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela.
Mesmo fazendo tudo isso, um ou outro homem ali ia olhar para ela, tá? Pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. E aí ele pegou e passou a tesoura no cabelo dela, né, gente? Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes. Nenhum homem se interessava por ela. Esquivava-se como um gato. Não atravessava mais praças. Evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Olha só, gente, isso aí é uma violência simbólica, né? A mulher, ela foi sendo apagada ali, né? Por um ciúme doentio ali do cara, tá? E o título do texto é Para que ninguém a quisesse, né? Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Olha que coisa. Ele mesmo começou a sentir saudade de como ela era, da aparência dela. Não saudade dela, não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom. No outro dia, um corte de seda. À noite, tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido numa gaveta, esqueceu o batom. E continuou andando pela casa de vestido de chita enquanto a rosa desbotoava sobre a cômoda. Então, galera, olha só. A explicação correta aqui vai ser a letra E. Porque o trecho ninguém a olhava duas vezes está mostrando que sua aparência não chamava mais a atenção, tá? Vamos ver as outras, porque não podem ser as outras? Letra A. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. A esposa perde a matéria que a torna ser. Não, gente, quem tá sentindo saudade é o marido, né? Porque ele fez o que fez ali e depois sentiu saudade. Letra B. E continuou andando pela casa de vestido de chita. Reforça a ideia de que o homem não se portava com a esposa. Gente, não é o homem que estava andando de vestido de chita, e sim a mulher, né? A mulher não estava nem aí mais. Largou o tecido em uma gaveta e esqueceu o batom. Ela não tem mais atitudes humanas por causa da anulação de sua identidade. Ué, gente, não sabia que largar o tecido e esquecer o batom não era mais atitude humana? Viajou. Essa aí é a que você não pode marcar de jeito nenhum. Permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos. A esposa silencia para agradar o marido. Gente, isso aqui é importante. Vamos voltar lá no texto? Essa parte que fala, ó, permitindo que fluísse. Vamos achar isso aqui. Só um segundinho. Aqui, ó. Esquivava-se como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos. Então, gente, não é que ela silencia para agradar o marido. Ela silencia porque ela tá num contexto ali de apagamento, de violência, né? Perdendo ali a identidade dela, o jeito que ela era. Show? Próximo. Ainda sobre o texto, tá, gente? Marina Colasanti ressalta tanto a violência física quanto a violência simbólica praticada contra a mulher. Assinale o item em que há um exemplo de violência Gente, facílimo, olha só. É o trecho que ele pega a tesoura e corta os cabelos dela. Pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. Esse trecho aí tem a violação, né? Cortar o cabelo de alguém contra a vontade, tá? Não é uma mutilação, né, gente? Ele não corta a pele dela, mas ele corta os cabelos. Os outros não são violências físicas, seriam mais violências simbólicas, né? Porque quando ele diz que ela descesse, né, pede que ela descesse a bainha do vestido, ou parasse de usar joia, parasse de se pintar, usar salto alto, isso tudo não é violência física, né? Ele não tá fazendo nada fisicamente agredindo ela, né? Mas é uma violência simbólica. Show? Agora o próximo. A próxima questão, gente, é de figuras de linguagem, tá? Extremamente muita coisa importante. Vamos lá. Ao tempo da lenha, os trens, cuspindo fagulhas, estragavam as roupas dos incautos passageiros. Na frase acima, os vocábulos grifados constituem um ou uma. E aí, gente, olha só. A gente vai lembrar aqui das figuras de linguagem. Letra A, antítese. Aproximar ideias contrárias.
Então, frio e calor, dia e noite, claro e escuro, isso tudo é antítese, tá? Eu aproximo ideias contrárias. Cuidado, porque o paradoxo é parecido, mas o paradoxo, ele não aproxima ideias contrárias, ele funde, ele tenta fundir as ideias contrárias, mas não dá certo, porque os dois não conseguem acontecer ao mesmo tempo. Então, enquanto a antítese está falando assim, ó, claro e escuro, céu e mar, alto e baixo, o paradoxo vai lá e fala, está doendo, mas eu não sinto. Como que você não sente se está doendo, né? Ou então, era uma guerra de paz. Como que é guerra se é de paz, tá? Então, cuidado com essa diferencinha aí. Letra B, hipérbole. É um exagero, mas não é qualquer exagero. É um exagero intencional e desmedido. Gente, como assim exagero intencional desmedido? Tem um poema que muito cai muito em prova, que é do romantismo, chama Navio Negreiro, é do Castro Alves, tá? E o que que tem de hipérbole nesse poema, nesse texto, né? Ele fala que as pessoas estavam em sangue a se banhar. E assim, gente, as pessoas não estavam se banhando literalmente em sangue, numa banheira de sangue, tomando banho, né? Então, por isso é uma hipérbole, tá? A hipérbole, gente, é quando eu falo, por exemplo, de estou morrendo de calor, morrendo de fome, morrendo de sede, né? Você não tá literalmente morrendo. Enfim, esse tipo de exagero. Agora a letra C. Personificação, também chamada de prosopopeia. Cuidado, tá? Em prova cai os dois nomes. Personificação e prosopopeia. É a mesma coisa, tá? O que é personificação ou prosopopeia, gente? É quando eu atribuo, né, a algo uma ação característica de ser vivo, de pessoa, e não é, tá? Por exemplo, tem um poema do simbolismo na literatura que fala de que as árvores choram, né? A árvore Cinnamomum, não sei se vocês sabem que em inglês, canela é cinnamon, tá? Por causa da árvore da. Gente, canela é uma casca, vocês sabem disso, né? Conhecimentos gerais. Canela é uma casca tirada da árvore Cinnamomum, tá? Então, assim, gente, quando eu falo, por exemplo, no poema que os cinnamomos estão chorando, as árvores estão chorando, é uma prosopopeia, tá? E ali na questão também gente, porque eu falo que os trens estão cuspindo fagulhas, né? Eu tô dizendo que o trem tá fazendo a ação de cuspir, que é de alguém humano, né? De um ser vivo, e o trem não é ser vivo, tá? Ironia. Ironia, vamos lá. Dizer o contrário do que se quer dizer. Então, se eu estou dando aula para uma turma e eles estão falando muito, e eu falo, nossa, vocês estão quietíssimos, isso é uma ironia, tá? E eufemismo, gente? Eufemismo é você suavizar algo, atenuar algo. Como assim? Eu não estou demitida, eu estou de férias coletivas. Ele não roubou, ele subtraiu, né? Ou quando alguém morre, eu falo que a pessoa bateu as botas. Show? Então aqui, gente, foi o gabarito da letra C, né, de personificação, também chamado de prosopopeia, por conta da questão de eu dizer que o trem está ali cuspindo fagulhas. Show? Próximo. Tinha o coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Vamos lá, gente. Tinha o coração grosso. Primeira coisa, gente, você olhou ali, coração grosso. Coração é substantivo e grosso é adjetivo, né, gente? Eu acho que assim, o grosso ali você tinha que reconhecer que era um adjetivo, tá? Queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. Gente, desgraça é um nome, é um substantivo, né? Diferente de desgraçado. Desgraçado seria um adjetivo, tá? Mas grosso é adjetivo que está caracterizando o substantivo coração, né? E desgraça é um substantivo. Responsabilizar alguém pelo quê? Pela sua desgraça. Show, gente? Então tem adjetivo e substantivo. Gente, pega essa dica aqui. Se você tem dúvida ainda, gente, na hora de diferenciar, né, de você identificar se uma palavra é um substantivo, um adjetivo, vamos lá.
O que é o substantivo, gente? O substantivo, ele é um nome, né? Primeiramente, você tem que ter na sua cabeça, é um nome, tá? E como assim um nome, gente? Ele vai dar nome a alguma coisa, né? Nós temos os substantivos comuns, que são coisas comuns para todos. A palavra nome é um substantivo comum. A palavra casa é um substantivo comum, né? E o que é um substantivo próprio? Beatriz, João, José, São Paulo, Nova York, enfim, nomes de algumas coisas, né? De cidades, de pessoas, etc. Temos os substantivos também abstratos e concretos, né? Concreto é tudo aquilo que eu posso imaginar de maneira física, tá? E abstrato é tudo aquilo que eu não posso imaginar de maneira física. Exemplo, amor. Eu não consigo imaginar o amor de maneira. Ah, mas eu penso em coração. O problema é seu. Mas você não consegue imaginar o amor assim de uma forma física, tá? Agora, por exemplo, fada. Eu consigo imaginar uma fada de uma forma física, né? Então vamos lá. Então, gente, substantivo é nome, tá? E aí, por que eu coloquei isso aqui? Quando você tá muito na dúvida, você testa. Se eu falo ele é e a palavra encaixa, é um adjetivo. Olha só. Ele é grosso. Ok, certinho, é um adjetivo. Agora, olha como fica esquisito aqui. Ele tem grosso. Não, aí tá errado, tá? Ou então, ele é desgraça. Não dá certo. Então, desgraça não é adjetivo. Agora, ele tem desgraça, dá certo. Então, é um substantivo, tá? Então, essa regrinha aí vai te ajudar às vezes. Então, se o substantivo, ele é um nome, né? E ele nomeia as coisas, o adjetivo, ele vai ser a característica, né, gente? Então, como essa pessoa é, tá? Então, o adjetivo é sempre uma característica, uma qualidade, né? Quando eu digo como uma pessoa é. Show? Ou como algo é, né, gente? Não só uma pessoa. Próximo. Enquanto punha o motor em movimento, o verbo destacado encontra-se no... Gente, que questão maravilhosa. Vamos lá. Vamos lembrar, primeiramente, de modos verbais, né? Vamos lá. Modos verbais. Português é muito lindo, né, gente? Os modos verbais, eles são indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é o modo da certeza, né? O subjuntivo é o modo da dúvida, da possibilidade, da hipótese, né? E o imperativo da ordem, do pedido, do conselho, tá? E aí, gente, o subjuntivo, como ele é o modo da dúvida, ele vai ter o que, o se e o quando, né? Então, quando eu falo assim, é preciso que ele faça, né? Ou quando eu digo se eu fizer, quando eu fizer, tá? Então, ali, a primeira coisa para a gente entender nessa questão é que não está no subjuntivo, está no indicativo, tá? E aí eu tenho presente, pretérito mais que perfeito e indicativo. Gente, aquela frase ali não está no presente. Enquanto punha, no presente seria enquanto põe, né? Vamos lá. O verbo é o pôr, tá, gente? Pôr é o verbo no infinitivo, é a forma original dele. Inclusive, existe a preposição por, né? Por isso que o verbo por tem acento, porque é um acento que vai diferenciar se é um verbo ou uma preposição, tá? Como que seria uma preposição? Eu vou por esse caminho. Aí é sem acento. Agora o verbo por. Eu vou pôr a caneta na mesa. Aí é o verbo, tá? Com acento. Então, gente, primeiramente, a gente vai falar do passado, tá? No português, que é muito importante, mais conhecido como pretérito. O que é o pretérito, gente? É o passado, né? Ações que já aconteceram, porém, vamos lá. 1. Pretérito perfeito. É o do ontem, tá? Já vou explicar isso aqui. O imperfeito é o do antes. E o mais que perfeito é aquele que termina com RA, tá? Que é a mesma coisa que tinha feito, tinha comprado. Aí fica fizera, comprara, tá? E aí, gente, como assim ontem e antes? Olha o pretérito perfeito, que bonitinho. Número 1, ontem. Ontem eu comprei. Ontem eu consegui. Ontem eu fiz. Ontem eu pus, tá? Ontem ele pôs. Então, essa frase aí não é pretérito perfeito. Por quê? Porque é imperfeito, porque tem ideia de antes. Olha, antes eu fazia, antes eu comprava, antes eu estudava, antes eu punha, tá, gente? Então, olha só. A conjugação do verbo pôr
no pretérito imperfeito é assim, ó. Eu punha. Antes eu punha. Antes tu punhas. Ele punha, nós punhamos, vós punhais, eles punham. Isso aqui é o do antes. Como que seria o do ontem? Ontem eu pus. Ontem tu postes, ontem ele pôs, ok? Então, gente, o pretérito imperfeito é o do antes. Ajuda muito testar com essas palavras. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu tenho uma frase com comprei e uma frase com comprava. Como que eu sei qual é perfeito e qual é imperfeito? Só testar, ó. Antes eu comprei, não. Ontem eu comprei e antes eu comprava, tá? Então, você precisa entender essa diferença. E o pretérito mais que perfeito, gente, o que seria? Seria assim, ó. Quando você chegou, eu já saíra. Ou seja, eu já tinha saído. Quando você veio me ajudar, eu já tinha feito, eu já fizera, ok? Então, o perfeito é o do ontem, o imperfeito é o do antes, pense assim, antes eu fazia isso, agora eu não faço mais, tá? É diferente do perfeito, olha, ontem eu fiz. E o imperfeito, antes eu fazia, show? Então, aqui, gente, como a gente tem punha enquanto punha, ou seja, troca pelo colocar, gente. Não é enquanto colocou, perfeito, é enquanto colocava, ok? Pense assim. Então, letra E. Próximo. São formadas por derivação prefixal, sufixal e parasintética, respectivamente, a sequência, vamos lá. Prefixal, sufixal, parasintética. Parasintética. Tudo isso aqui, gente, é derivação, tá? Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética. Primeiro, no português nós temos afixos. O que são afixos? São pedacinhos de palavra que se colam nas outras, tá? E aí, se vier antes, é um prefixo, né? Lembre de prefixo de telefone, né? 21, 22, 31, etc. E sufixo vem depois, né? Então, gente, se eu tenho a palavra, se eu tenho a derivação prefixal, é porque eu vou adicionar um prefixo, né? Algo antes. Se eu tenho derivação sufixal, é porque eu vou adicionar um sufixo, né? Algo depois. E se eu tenho derivação parasintética, gente, eu vou colocar um sufixo e um prefixo. Só que aí, cuidado. A derivação parasintética é quando eu coloco um sufixo e um prefixo, mas se eu tirar um ou outro, fica errado. Olha só, amanhecer. Se eu tirar o A, fica amanhecer. Se eu tirar o EC, fica amanhã. Amanhã, né? Até existiria o amanhã, tá, gente? Mas a derivação parasintética é quando eu não posso tirar, tá? Que não vai fazer mais sentido. Show? É diferente, gente, da derivação prefixal e sufixal, ó. Cuidado porque essas duas aqui se confundem. A derivação prefixal e sufixal com a parasintética. Por quê? A derivação prefixal e sufixal eu vou poder tirar, olha só. Inconscientemente. Se eu tirar o in, fica conscientemente. E se eu tirar o mente, fica inconsciente. Então, continua fazendo sentido. Aqui, não. Aqui, se eu tirar, para de fazer sentido, tá? Que é o caso, gente, ali, ó, nosso gabarito vai ser letra B. Por quê? Superpor. Superpor é prefixal. Ó, o prefixo que eu coloquei ali, super, né? Superpor. Forense, derivação sufixal, gente. Esse ense aqui é um sufixo, tá? E amanhecer é parasintética. Por quê? Porque eu não posso tirar os dois, né, gente? Os outros, gente, eu até tenho ali casos que dois vão estar certos e um vai estar errado, tá? Mas pense comigo o seguinte: derivação, tá? É quando uma palavra se origina de outra. Eu tenho uma palavra primitiva, que é a palavra original, tá? E tenho a palavra derivada, que é aquela palavra que vem da primitiva, né? Que vem da original. Então, gente, a derivação, ela pode ser colocando algo antes, né? Colocando um prefixo, ela vai ser derivação prefixal. Pode ser colocando algo depois, ou seja, um sufixo, e aí ela vai ser derivação sufixal, né? Pode ser prefixal e sufixal, os dois ao mesmo tempo, só que eu posso tirar um ou outro.
pode ser parassintética, né? Quando eu não posso tirar um ou outro, show. Ela pode ser regressiva, imprópria, tá? Então, esses são os tipos principais de derivação. O que mais cai em prova? Prefixal, sufixal, prefixal e sufixal e parassintética. Show? Vamos lá. Próxima questão. Os meninos aguardam que a mão adulta leve solene o copo de cerveja até a boca. Temos duas orações. Lembrando, se eu tenho duas orações, gente, é porque eu tenho dois verbos, né? O número de verbos é o número de oração. Então, os verbos são aguardam e leve. Show? E aí, gente, eu preciso aqui destacar com vocês os tipos de predicado, né? Nós temos o predicado verbal. Vou fazer o nominal aqui em cima. Temos o predicado nominal e temos o predicado verbo nominal. O núcleo do predicado verbal é uma ação. Ou seja, eu vou ter um verbo de ação, tá? No nominal, o núcleo é um predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? Gente, é um nome chique do adjetivo. É o trabalho do adjetivo na análise sintática, tá? Então, ó, verbal, verbo de ação. E aí, o núcleo é uma ação. Nominal, verbo de estado. Ou seja, o núcleo é um predicativo do sujeito. E verbo nominal, eu tenho um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Exemplo, cheguei cansada, tá? Eu vou dar exemplos aqui para vocês, gente. Eu dirijo todos os dias. Esse predicado aqui é verbal. Por quê? Porque o núcleo é a ação de dirigir, é o verbo dirigir, dirijo, tá? Nominal, eu sou baixa. O núcleo é baixa, que é o predicativo do sujeito, né? O adjetivo, aqui eu tenho um verbo de ligação, tá? E o verbo nominal? Eu cheguei cansada. Ó, verbo de ação, cheguei, e predicativo do sujeito cansada, tá? Então, é a junção dos dois. E ali, gente, é o seguinte. Na primeira oração, eu tenho: os meninos aguardam que a mão adulta, tá? Vamos lá. Sujeito, os meninos, né? Então, vamos lá. Os meninos, sujeito simples, tá? Verbo transitivo direto, aguardam. Por que é verbo transitivo direto? Eles aguardam o quê? Que é a mão adulta, né? Então, essa oração, gente, que é a mão adulta, tá fazendo o papel de objeto direto da primeira, tá? Mas a primeira, olha só, os meninos aguardam que é a mão adulta. Aguardar é uma ação, então é verbal. Então, ó, só pode ser esses três, tá? Por quê, gente? Porque o núcleo é uma ação, aguardar é uma ação. Leve solene o copo de cerveja até a boca. E aqui eu já tenho o verbo nominal. Olha só, é letra D o nosso gabarito. Por quê? Leve solene o copo. É a mesma coisa que eu falar cheguei cansada. Eu tenho uma ação e um predicativo. Show, gente! Então, se eu tenho uma ação junto com o predicativo, eu tenho a junção ali e vai resultar num predicado verbo nominal, tá? Porque na segunda oração eu tenho assim, ó, a mão adulta é o sujeito, né? O verbo transitivo direto é o leve, o objeto direto é o copo, perdão, gente, não é predicativo do sujeito, não, é predicativo do objeto, tá? Até a boca, né, é um adjunto adverbial de lugar, e solene vai ser o adjetivo ou o predicativo. Show, gente? Então, nosso gabarito é letra D. Agora, o próximo. Assinale a alternativa que analisa correta, sintática e, respectivamente, os termos destacados na frase seguinte. Pertencem-te todos os documentos. Vamos lá, gente. Primeira coisa. Quando você tem uma frase desse tipo aqui, né, uma oração desse tipo, você precisa passar essa frase para a ordem direta. Por quê? Olha só, essa frase na ordem direta ficaria assim: todos os documentos te pertencem.
Ou seja, nessa frase eu tenho a ideia de que os documentos pertencem a alguém, tá? Primeiro ponto, gente, se eu invertir a frase, né, e na ordem direta, todos os documentos te pertencem. Galera, quem te pertencem? Todos os documentos. Concordam que isso aqui é o meu sujeito? Né? Então, eu já tenho aqui, ó, sujeito, na segunda, né? E aí, eu tenho que saber pronome oblíquo, objeto direto ou objeto indireto. Vamos lá. Ele pediu análise sintática. Então, não pode ser pronome oblíquo. Análise sintática é sujeito, predicado, objeto, predicativo, né? Análise morfológica é substantivo, adjetivo, pronome, classe de palavra, tá? Então, como ele pediu sintática, você já poderia até eliminar a letra A de cara, tá? E aí, gente, esse T, ele vai ser um objeto direto ou indireto? Gente, se eu estou dizendo que a regência do verbo é pertencer a alguém, olha a preposição. Eles pertencem a quem? A você. Eu não posso dizer pertence você, né? Pertencem a você, ou seja, te pertencem. Se tem preposição, é objeto indireto. Olha só, o objeto direto pensa que ele vai direto, né? Ou seja, ele não usa prep, não usa preposição. E o objeto indireto, ele não vai direto. Por quê? Porque tem uma preposição no meio do caminho dele, com preposição. Show, gente? Então, ali, como a regência do verbo pedia aquele a ali, foi um objeto indireto, mas reparem como facilita a sua vida mudar a frase para a ordem direta, tá? Próxima. Todos os soldados viram, durante o combate, que os inimigos foram derrotados. Pode-se classificar a oração que foi sublinhada como oração subordinada substantiva. Vamos lá. Todos os soldados viram, durante o combate, que os inimigos foram derrotados. Todos os soldados viram o quê? Todos viram isso. Isso o quê? Que os inimigos foram derrotados. Se quando eu faço a perguntinha para o verbo de o que, gente, é objeto direto. Olha só. Não pode ser completiva nominal, porque essa oração aqui, ela não está completando um nome, ela está completando um verbo, tá? Não pode ser predicativa, porque não é verbo de ligação, é verbo de ação, né? Não pode ser objetiva indireta, porque não tem uma preposição, né? E não pode ser apositiva, gente, porque aquilo ali não tem ideia de aposto, tá? Aposto é uma explicação, né? Eu vou ter ali 2 pontos, ou até entre vírgulas, mas uma explicação sobre alguma coisa. Ali eu não tenho uma explicação. Ali eu tenho um complemento que é um objeto direto, é um OD, tá? É um OD e aí a oração inteira funciona como OSS, OD. Oração subordinada, substantivo, objetivo, direta. Show? Próximo. E aí agora, gente, nessa questão aqui, a gente tem misturado adjunto, tá? Vamos com calma. E permaneceram para sempre humanos indestrutíveis sentados naquela mesa, temos. E aí, galera, primeira coisa que eu quero destacar com vocês. O que é um adjunto adverbial? Um adjunto adverbial, ele vai ser aquele termo que ele tem função, né? Ele tem a profissão, digamos assim, de ser um advérbio, gente. Então, quando eu falo permaneceram para sempre, isso aqui é o meu primeiro adjunto adverbial, né? É um adjunto adverbial de tempo. Show? E depois, me perdoem, gente. E depois, naquela mesa, é o meu segundo adjunto adverbial de lugar. Onde eles estavam sentados? Naquela mesa, tá? Então, gente, palavras-chave. Quando eu pergunto quando, eu tenho ideia de tempo, né? E quando eu pergunto onde, eu tenho ideia de lugar. Show? E quando eu pergunto como, eu tenho ideia de modo. Isso é importante também, tá? O adjunto adverbial ele vai poder ser das circunstâncias quaisquer do advérbio, né? Lugar, tempo, modo, finalidade, companhia, instrumento, negação, afirmação e por aí vai. Show? Assunto, enfim. Então, eu tenho 2 adjuntos adverbiais, ó. Então, ou é letra C ou é letra E. E aí, gente, predicativos. Quais predicativos que eu tenho ali? Quem está caracterizando, ó,
humanos, indestrutíveis e sentados. Eles permanecem humanos, indestrutíveis e sentados. Olha aqui o VL, o verbo de ligação. Ser, estar, continuar, permanecer. Então, se eu tenho verbo de ligação, todas as outras características que tem depois, gente, são predicativos. O predicativo é justamente isso, é uma característica, tá? Que vai se ligar ali por um verbo de ligação. Show? Então, 2 adjuntos adverbiais, o primeiro é para sempre de tempo e o segundo é naquela mesa de lugar. E os meus 3 predicativos são humanos, indestrutíveis e sentados. Beleza? Próximo. De acordo com a língua culta, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Fazem muitos anos, os Estados Unidos se recusaram, se não houvessem, Minas Gerais são e as esperanças eram. Vamos lá. Letra A. Fazem muitos anos que não jogo xadrez. Errado. Verbo fazer indicando tempo decorrido é impessoal. Se for a frase assim, ó, faz 1 milhão de anos, continua sendo faz. O verbo impessoal, ele não flexiona. Ele fica no singular, tá? Assim como é o caso da letra C. Se não houvessem o verbo haver no sentido de existir, ele também é impessoal, ou seja, fica no singular, não vai para o plural, não flexiona. Então, na letra A seria faz e na letra C seria se não houvesse, tá? Se não houvesse. Letra B, gente, é o nosso gabarito, sabe por quê? Se eu falo assim, ó, Estados Unidos é. Se não tiver artigo aqui na frente, o verbo fica singular, tá? Estados Unidos é. Agora, se tiver artigo, gente, aí tem que ir para o plural, tá? Os Estados Unidos são. Então, por isso que ali tá certo, ó. Os Estados Unidos se recusaram, tá certinho, tá? Vamos ver as outras? Minas Gerais são, errado. Minas Gerais é. Como que seria certo? As Minas Gerais são. Aí, se tivesse o artigo, poderia ser no plural, tá? E as esperanças do pai eram Carlota. Gente, essa questão pegou muita gente. Sabe por quê? Porque a pessoa olha ali, e certinho, ó, as esperanças eram. Não tá certinho não, sabe por quê? Inverte a frase para a ordem direta. Carlota era. Quem era as esperanças do pai? Carlota. Carlota era as esperanças do pai. Ok, gente, cuidado numa frase dessa aqui, ó. Sempre que você se deparar com uma frase que não esteja na ordem direta, ou seja, que esteja na ordem indireta, você precisa inverter essa frase para facilitar a sua vida, beleza? Como aconteceu aqui, evita de você errar uma questão como essa, tá? Então, o nosso gabarito é a letra B. Próximo. A respeito da regência verbal dos verbos nocionais da língua portuguesa, sabe-se que alguns possuem dupla regência. Assinale aquele que admite apenas uma regência. Gente, atenção aqui comigo. Letra A. Chamar. Chamar tem 2 regências. Se eu falo assim, ó, eu chamei minha mãe de chata, é uma regência, né? Num sentido. E eu chamei minha mãe para me ajudar, tá? Então, são 2 regências diferentes. Gente, o que é a regência? A regência é o que dita no português qual vai ser o complemento de um verbo ou de um nome, né? Então, por exemplo, eu gosto chocolate. Tá com a regência errada. Por quê? Porque a regência do verbo gostar é a preposição de. Eu gosto de alguma coisa. É isso. Regência é isso, tá? Então, gente, a regência do verbo chamar, ela não tem uma só, ela tem 2, né? Porque pode ser chamar de convocar, né? Ah, chamando ela para me ajudar. Ou chamar alguém de alguma coisa, tá? B, aspirar também tem dupla regência. Se for aspirar de aspirar o chão, né, é transitivo direto. Aspira o quê? O chão. E se for aspirar de almejar, né, eu sou aspirante ao cargo, tá? Eu aspiro à promoção do trabalho com crase, tá?
Então, também tem duas regências. Esquecer também tem duas regências. Olha, eu esqueci a bolsa e eu me esqueci da bolsa. Quando é pronominal, né? Ó, mesma coisa com ela. Ela esqueceu a bolsa e ela se esqueceu da bolsa. Então, quando é pronominal, tem o da, né? Quando não é, é direto. Show, gente? E assistir. Assistir também tem dupla regência. Assistir de ver, né? De assistir ao filme. A gente fala errado, tá, gente? Ninguém fala assistir ao filme, né? A gente fala assistir o filme, a série, sem crase. Mas o certo é assistir ao filme, assistir a um espetáculo, ao espetáculo, beleza? E também existe o assistir de ajudar, galera. O médico assiste os pacientes, tá? Então, gente, o único verbo que vai ter uma regência só, apenas uma, é o carecer, né? Porque o carecer, ele tem que ser a regência só do de, é uma ocorrência só, né? Então, eu careço de alguma coisa, eles carecem, ele carece de alguma coisa. Show? Próxima questão. Assinale a alternativa em que há erro no emprego da vírgula. Vamos lá. Carla, leia o primeiro parágrafo para nós. Certíssima aquela vírgula ali. Carla é um vocativo, está certo, tá? Então eu estou procurando a errada. Isabel, aluna aplicada do terceiro ano, aposto. Faltou a aula de cálculo. Aposto tem que ser isolado por vírgula, tá? Belo Horizonte, 13 de abril de 2015. Data e local, essa vírgula também tá certa. Márcia trouxe para a sala de aula seus cadernos, livros, réguas, lápis e borracha. Aqui eu tenho uma enumeração, ou, se você preferir, uma sequência, né? Uma sequenciação. E na letra E é o nosso gabarito, que é errada, né? Não pode ter nem essa, gente. Por quê? Olha só, vírgula, anote isso na sua mente e no papel. Não se separa sujeito de predicado com vírgula, tá? Não se separa verbo de complemento. Então, ali tá com dois erros, né? Esse aqui tá separando o sujeito do predicado e esse aqui tá separando o verbo do complemento. Então, nenhuma das duas vírgulas está certa, tá? A frase correta seria toda sem vírgula. Márcia comprou os últimos livros da livraria virtual. Beleza, gente? Então, ó, regras de ouro. Não pode vírgula entre sujeito e predicado e entre verbo e complemento. Show? Próxima. Segundo o Acordo Ortográfico 2009-2010, que foi o último que a gente teve, né? Quanto à acentuação, marque a alternativa em que a palavra em negrito está correta, né? Paranoica já está errado. Gente, os ditongos ei, oi, né? Perderam um acento no tônico, tá? Então, ideia, plateia, assembleia, paranoica, heróica, tá? Cuidado, herói ainda tem acento, mas heróico e heróica não tem, tá? Ideia não tem mais acento, tá? Então, o correto é a letra B, inclusive. É a palavra correta, ideia sem acento. Hotéis, gente, hotéis já tem acento, tá? Então, tá errado. Hotéis tem acento. Os docentes não veem. Tá errado esse acento aqui. Seria veem sem o acento, tá? Meu esposo sempre para o carro para atender o celular. Também não tem esse acento aqui. Gente, olha só. Eu quero falar de uma coisa com vocês muito importante. A palavra vou, inclusive, também perdeu, tá, gente? E vem também as letras repetidas. O que eu quero falar com vocês? Existe no português algo chamado acento diferencial, tá? O que é o acento diferencial? É o acento que ele vai diferenciar uma palavra da outra, óbvio, né? Por exemplo, pode e pôde
tem, e tem, vem, e vem, para, deixa eu pensar mais do que, por e por, forma e forma. Vamos lá, gente. Pode e pôde, né? É para diferenciar o quê? O tempo verbal. Ela pode. É diferente de falar antes, ela pôde, tá? Então, presente e passado. Esses dois aqui é questão de singular e plural, tá? Se eu falo ele tem, é sem acento. Agora, eles têm é com acento. E o vem também, tá? Por exemplo, as pessoas têm. Tem acento, ok? Então, singular sem acento. Plural com acento. Para e para, né? O para sem acento é uma preposição. Então, eu vou para casa, tá? E o para com acento é o verbo. Porém, né, aquela ali tá errada, gente, a letra E, porque a gente não tem mais esse acento, mas a gente tinha esse acento diferencial, tá? E o por, né? Esse aqui é uma preposição, vou por esse caminho, e o por com acento é verbo, tá? Então, gente, como que você vai saber, na questão dos verbos, né, os acentos diferenciais mais importantes que você precisa saber é do tem e do vem, né, do verbo ter e do verbo vir, que quando for plural vai ter o acento, e o pode e o por. Por quê, gente? A maioria dos verbos perdeu esse acento diferencial. Mas quem não perdeu? O pode e o por. Então, você vai gravar como essa regra? Pode pôr o acento. Olha que lindo, facilitou até a sua vida. Pode pôr o acento. Por quê? Porque só o pode e o por permaneceram com o acento diferencial. Show de bola? Próxima, questãozinha de porquê. Maravilhosa. Gente, eu preciso sim da sua completa atenção no momento, tá? Porque você vai aprender os porquês e você nunca mais vai esquecer. Primeira coisa, esqueça, joga no lixo esse negócio de porque junto, sem acento é da resposta e porque separado, sem acento é da pergunta. Não, tá? Vamos lá. O porquê junto e sem acento é toda vez que você puder substituir por pois. Acabou, ponto final. Esquece isso de resposta, tá? O porquê separado sem acento é quando você pode substituir por que razão, por que motivo, tá? O porquê junto com acento tem que vir acompanhado de o ou né? Me dê um porquê, me fale o porquê, então tem que ter artigo. Atenção, porquê junto com acento tem que ter artigo, tá? E ele vai ser equivalente a o motivo, a razão, tá? E o porquê separado com acento? Gente, ele até pode ser a mesma definição do sem acento, ó. Por que razão? Por que motivo? Só que tem um detalhe muito importante. Esse aqui, ele é exclusivo para final de frase ou sozinho. Como assim sozinho, gente? Se você quiser chegar para a pessoa e falar assim, por quê? É esse. Ó. Filho, você não pode ir. Por quê? É esse porquê aqui, tá? Ou então, você está triste por quê? Final da frase, tá? Agora, se fosse no começo, seria sem, né? Por que você está triste? Já seria sem acento, tá? Vamos testar, gente, esse macete aqui? O chefe perguntou-lhe por que motivo, por que razão chegara atrasado. Então, é esse aqui, né? Já antevendo a explicação de sempre. Pois o trem não cumpriu o horário, pois o trânsito estava muito lento e os engarrafamentos porque, ou seja, ó, pelos quais, perdão, gente, ó, eu esqueci. O porquê separado, ele é porque motivo, porque razão, né? Mas também é pelo qual, pela qual, pelos quais, como é o caso dali, tá? E os engarrafamentos pelos quais passara eram infindáveis, eram sem fim, ok? Então, vamos acompanhar ali, ó. Primeiro, porque separado sem acento, né? Segundo, porque junto. Terceiro, porque junto. E último, porque separado. Show, gente? Agora, olha só.
eu vou apagar isso aqui e vou escrever algumas frases aqui para destacar com vocês e também para explicar, gente, por que que você não pode ficar nessa regrinha arroz com feijão de gravar só que é da resposta da pergunta. Isso aí vai te enrolar, isso aí não vai dar certo, tá? Então vamos analisar aqui diferentes frases. Eu vou escrever a frase, vou colocar uma lacuna ali e a gente vai completar. Vamos lá. Primeira frase. Você não quer sair comigo? Por quê? Segunda. Por que você não quer sair comigo? Os caminhos por que passei eram lindos. Não vou porque não quero. Peraí, gente, deixa eu ver se eu já coloquei todos. Só um minutinho, tá? Ok. E a outra frase vai aqui pra cima. Vai ser assim. Diga-me o porquê da sua visita. Vamos lá, gente. Primeiro, vou até mudar a cor aqui para ficar mais bonitinho. Ó, vou colocar de verde. Diga-me o porquê, o motivo, a razão. Se tem um artigo, é junto com o acento, tá? Você não quer sair comigo por quê? Aí, ó, grave. Esse aqui é o porquê geralzão, né? Ou final de frase, né? De pergunta. E aí, gente, esse aqui é o por que motivo, por que razão, né? Por que você não quer sair comigo? É igual ao anterior, só que ele vai no começo, tá? Os caminhos, porque, ó, atenção, ele serve para duas coisas, também serve para pelos quais, né? Os caminhos pelos quais passei eram lindos, tá? E por último, aqui embaixo, ó, não vou porque não quero, ou seja, pois não quero. Ok, gente? Então, grave isso. Assim é mais fácil. Parece mais difícil, mas é mais fácil. Por quê? Porque você, se gravar só que é da resposta, você vai se enrolar. Por exemplo, os engarrafamentos por que passar eram infindáveis. Ah, é resposta. Eu vou botar porque junto, sem acento. E não é, tá errado. Ok? Então, nosso gabarito é letra A. E aí, galera, eu espero, né, que você tenha compreendido totalmente aqui pelas explicações e que você também revise, né? Aproveite esses poucos dias aí restantes para a prova e revise, refaça questões, né? Agora é a hora só de você revisar, se concentrar nas suas maiores dificuldades, ok? E nós nos vemos na próxima. Desejo boa sorte para vocês e boa prova, ok?